Hoje a gente vai estar falando sobre Código Processual Penal. Vamos falar sobre ação penal. Quais os principais tipos de ações penais e quais as suas características. Vamos lá? Seguindo, o que é uma ação penal? Primeiro a gente precisa entender o que é uma ação penal. Qual é a sua finalidade? Tá? Ação penal, processo pelo qual o Estado, representado pelo Ministério Público, lembrando que o Ministério Público ele é a parte acusadora, busca a aplicação da lei penal a um determinado caso, visando exercer o poder punitivo, visando exercer o poder punitivo do Estado. Então, quando a gente fala em ação penal, nós já estamos diante de uma persecução penal, nós já temos o processo. O Ministério Público ele já recebeu os autos do inquérito e ele já ofereceu a denúncia, e a denúncia ela já foi aceita pelo Poder Judiciário e já temos início aí uma ação penal ou persecução penal. Dentro da ação penal, nós temos três principais tipos de ações penais que eu vou trazer para vocês. Nós temos a ação penal incondicionada, a ação penal condicionada à representação e a ação penal condicionada à requisição. Agora eu vou trazer para vocês a característica de cada uma dessas ações penais. Tá? Vamos lá. A incondicionada, promovida por denúncia do MP, não depende de autorização ou representação. O que quer dizer aqui? Que o Ministério Público, diante de um crime de ação penal pública incondicionada, assim que ele recebe os autos do inquérito, ele não depende de que a vítima ou seu representante legal vá até ele e manifeste interesse em propor a ação penal. Ou seja, uma vez recebido os autos do inquérito, o Ministério Público, estando diante de um crime de ação penal pública incondicionada, ele automaticamente é obrigado a oferecer a denúncia. Tá? Lembrando que nós estamos falando sobre o oferecimento da denúncia. Nós não estamos falando sobre o Poder Judiciário ser obrigado a aceitar ou não a denúncia. Tá? Nós estamos falando que o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito, num crime de ação penal pública incondicionada, como um crime de estupro ou um crime de roubo ou homicídio, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Ele não depende de manifestação, ele não depende que a vítima ou seu representante legal manifeste a vontade de propor a ação. Então, a ação penal pública incondicionada é quando nós não dependemos nem da vítima, nem do seu representante legal. Nós teremos representante legal para representar a vítima quando a vítima for de menor ou incapaz. Temos também a condicionada à representação. Ela é ajuizada pelo Ministério Público, porém depende de representação da vítima. Então aqui, diferentemente da incondicionada, a condicionada à representação, ela é ajuizada pelo Ministério Público, porém o Ministério Público ele depende que a vítima ou o seu representante legal manifeste o interesse em propor essa ação. Diego, me dá alguns exemplos de crimes que se procede mediante a ação penal condicionada à representação? Sim, nós temos ameaça, calúnia. Lembrando que calúnia é você imputar um crime a alguém, ou seja, caluniar é você imputar uma prática, uma conduta criminosa a alguém. Difamação é você acusar alguém de algo desonroso, desde que não seja crime. Então a calúnia, você vai imputar uma conduta criminosa a alguém. Já a difamação, você vai falar algo desonroso de determinada pessoa, porém sem essa conduta ser criminosa, certo? Um exemplo de uma difamação é você falar, não vou trazer nomes, fulano está traindo o cônjuge, Enfim, nós estamos falando, nós estamos difamando uma pessoa que ela está traindo seu companheiro ou companheira, porém nós não estamos imputando crime a ninguém, tá? Então, difamação, calúnia e ameaça são crimes que são condicionados à representação. O Ministério Público ele depende que a vítima, manifeste o interesse em seguir na ação, em oferecer essa denúncia. E nós temos também, para finalizarmos, a condicionada à requisição. Embora o titular seja o MP, depende da manifestação do ministro da Justiça, não é ministério. Diego, me dá um exemplo
de crime que se procede mediante a ação condicionada à requisição, crime contra a honra do presidente da República, né? Ou dos chefes dos poderes executivos. Você sabe o que é uma ação penal? Ação penal é o processo pelo qual o Estado, representado pelo Ministério Público, busca a aplicação da lei penal a um determinado caso, visando exercer o poder punitivo. Então, na ação penal, o Ministério Público, que é a parte acusadora, ele vai representar o Estado e ele vai buscar a punição daquele agente que violou um bem jurídico protegido. E o que é esse bem jurídico protegido? Ele é um valor ou interesse de alguém que é protegido por lei. Principais tipos de ação penal. Nós temos a ação penal pública incondicionada, nós temos a ação penal pública condicionada à representação e nós temos a condicionada à requisição do ministro da Justiça. Gente, finalizamos aqui. Hoje falamos sobre Código Processual Penal, ação penal, né, os 3 principais tipos de ações penais, suas características. E eu deixo para vocês aqui uma frase, né? A disciplina compensa. Então, vale a pena você se dedicar, você estudar em prol de um sonho, de realizar um sonho, de buscar aí uma condição de vida melhor, tá? Forte abraço para vocês.